A beterraba, de nome científico Beta vulgaris, foi descrita a primeira vez por Linnaeus em 1753. Ela é uma planta típica de climas temperados, muito comum na Europa. No Brasil, podemos achá-la mais facilmente no sul e sudeste. Sua principal característica é sua raiz tuberosa de cor roxa, muito consumida na alimentação. Além disso, ela tem algumas subespécies que são responsáveis pela beterraba açucareira e as folhas de acelga. Agora, a classificação começando pelas raízes. Suas origens são normais, elas são subterrâneas e tuberosas. Já o seu caule, ele é aéreo, ereto e troncoso. Sua folha é peciolada, simples, alterna espiralada e peninérvia. Agora, na sua flor, podemos observar que as pétalas e sépalas são unidas entre si. Com isso, podemos classificá-las como tépalas. Sendo assim, ela é uma flor séssil, monoclamídia, pentâmera, homoclamídia, hermafrodita, actinomorfa e dialitépalas. Continuando na flor, agora no seu androceu, ela é isostemone, isodínama, dialistemone, sua deiscência é rimosa e é biteca. Agora no seu gineceu ele é gamocarpelar, ínfero e trilocular. Sua inflorescência é axilar, racemosa, em forma de espiga. Seu fruto é seco, simples, em cápsula. A gente vai ver agora a espécie Allium cepa, que é a cebola. A cebola é um caule e ela pode ser classificada quanto ao habitat como subterrâneo bulbo tunicado. Ela apresenta catáfilos, interno e externo, que são os responsáveis pelo acúmulo de reserva nutritiva. A morfologia interna da cebola consiste no talo, no colo, catáfilo externo, que é a casquinha, catáfilo interno, prato e raiz. Quanto à sua raiz, ela pode ser classificada como adventícia, porque ela é formada na parte aérea da planta e não na radícula, e como subterrânea fasciculada, porque ela apresenta atrofia da raiz principal, e a partir disso começa a desenvolver um feixe de raízes. Em relação à sua folha, ela é invaginante, apresentando limbo e bainha, e quanto à subdivisão do limbo, ela é simples porque apresenta uma única lâmina, e não é dividida em folíolos. Quanto à filotaxia, ela é alterna espiralada, porque quando a gente puxa a folhinha da cebola, consegue ver que há uma volta em cada nó no formato de espiral. E a nervação, ela é paralelinérvia, porque as nervuras secundárias dela são paralelas à nervura principal. Isso é uma característica marcante da monocotiledônia. Em relação à flor, ela é pedicelada, isso significa que ela tem um pedúnculo, que é a haste de sustentação, que fica embaixo da flor. É diclamídia, porque ela tem os verticilos protetores, que é o cálice e a corola. E trímera, porque ela tem 6 peças, 6 sépalas e 6 pétalas. E isso classifica ela como trímera, porque trímera pode ser 3 ou múltiplo de 3. Quanto à homogeneidade do perianto, ela é classificada como homoclamídia, porque ela tem sépalas e pétalas com o mesmo número, a mesma forma e a mesma cor. Ela é hermafrodita, é uma planta andrógena, e se a gente observar, consegue traçar vários eixos de simetria nela, classificando ela como actinomorfa. Já em relação ao cálice e à corola, ela é dialisépala e dialipétala. Isso significa que ela possui sépalas e pétalas livres. Já em relação ao androceu, ela é isostemone, que o número de estames é igual ao número de pétalas. E quanto ao tamanho relativo dos estames, eles são iguais entre si, então são isodínamos. Já quanto à concrescência, elas são classificadas por ter estames livres, então elas são dialistemone. E quanto à decência das anteras, elas são rimosas. Isso significa que ela se abre por meio de uma fenda longitudinal. Ela é biteca e em relação ao gineceu, ela é dialicarpelar, porque ela tem os carpelos livres e a posição do seu ovário é a posição
de acima do receptáculo, então ela é súpero. E quanto ao número de lóculos, ela pode ser classificada como trilocular. Em relação à inflorescência, ela pode ser classificada como terminal, porque a inflorescência dela aparece no fim do ramo. Racemosa, porque ela abre de baixo para cima, da periferia para o centro. E racemosa do tipo umbela, porque as flores dela saem do mesmo ponto do ápice do pedúnculo principal. Já em relação ao fruto, ele é considerado um fruto seco, porque o pericarpo não é suculento. Quanto ao tipo, ele é simples, porque resulta do desenvolvimento do ovário monocárpico, e pode ser classificado como cápsula, porque apresenta 3 descências longitudinais. E aí, gente, então agora eu vou falar um pouquinho sobre a folha. Eu falarei sobre uma planta super interessante, super legal de ser estudada, que é a Hibiscus sabdarifa. Normalmente as pessoas não conhecem essa planta pela sua folha, mas sim pelas propriedades do seu chá, que são propriedades incríveis. Mas a sua folha também tem propriedades maravilhosas. E com essa folha podem ser feitas receitas muito boas e simples para o dia a dia. Espero que vocês gostem bastante e vamos conhecer um pouquinho mais dessa planta. Bom, gente, então a gente vai falar sobre a Hibiscus sabdarifa, que foi listada por Linneu em 1753. Essa é uma planta amarga, também conhecida, como uma punk. E é uma planta, como eu disse, amarga pelo sabor da sua folha, mas a sua flor também é usada para chá. Porém, sua folha pode ser usada em receitas salgadas, pelo seu sabor amargo, realmente. Bom, essa é uma planta tipicamente africana e asiática, mas que se adaptou muito bem ao Brasil. Em relação à morfologia da raiz do caule, nós temos que as raízes são normais e subterrâneas axiais, e o caule é aéreo e ereto. Em relação à folha, nós temos que ela é completa, simples. Bom, gente, então vamos falar sobre a Hibiscus sabdarifa, que foi listada por Linneu em 1753. Bom, essa planta ela é tipicamente africana e asiática, mas que se adaptou muito bem ao Brasil. Essa planta também é conhecida como punk, plantas alimentícias não convencionais. Bom, ela tem um sabor amargo e é usada em uma comida típica do Maranhão chamada arroz com chá, mas também pode ser refogada com legumes, que é como eu conheço porque é assim que minha mãe faz. Bom, em relação à morfologia dessa planta, em relação à sua raiz e seu caule, nós temos que as raízes são normais e subterrâneas axiais, e o caule é aéreo e ereto. Bom, em relação à folha, nós temos que ela é completa, simples, alterna espiralada e palminérvia. Em relação à flor, nós temos que ela é séssil, diclamídia, pentâmera, heteroclamídia, hermafrodita, actinomorfa, quanto à soldadura das sépalas, gamossépalas, e quanto à soldadura das pétalas, dialipétala. Bom, falando do androceu agora, nós temos que em relação ao número de estames e em relação ao número de pétalas, é isostêmone, quanto ao tamanho relativo dos estames, isodínamos. A concrescência, gamostemone monodelfo, quanto à deiscência das anteras, valvar, e quanto ao número de tecas da antera, ditecas. Em relação ao gineceu, nós temos que quanto à soldadura dos carpelos é gamocarpelar sincárpico, quanto à posição do ovário, súpero, e quanto ao número de lóculos, pentalocular. Em relação ao fruto, que é parecido com um botão vermelho, quanto à consistência do pericarpo, é seco. Quanto ao tipo simples e quanto à classificação, é um fruto simples, seco, deiscente, do tipo que é cápsula. Vamos falar de Brassica oleracea, classificada por Link em 1833. Essa planta pertence à família das Brassicáceas e nós a conhecemos em nossa culinária como brócolis. O brócolis possui uma raiz de classificação normal por conta de sua origem, e quanto ao habitat, ela é subterrânea axial, ou seja, possui uma raiz principal de onde surgem outras raízes secundárias. Quanto à classificação do caule, ele possui o habitat aéreo, sendo classificado como ereto do tipo Aische. Partindo para classificar as folhas, podemos ver que quanto à nomenclatura, ela é peciolada, por possuir um pecíolo e o limbo, que também é chamado de lâmina, com a subdivisão do limbo sendo simples. Sua filotaxia da base
é rosulada e sua nervação peninérvia, sendo semelhante a uma pena. O brócolis do tipo ramoso possui inflorescência terminal do tipo racemosa ou indefinida, sendo classificada como corimbo ou racemo. A classificação da flor do brócolis quanto ao pedicelo é pedicelada e com relação ao perianto é diclamídia, ou seja, ela possui uma haste de sustentação, assim como um cálice e uma corola que são distintas entre si. A quantidade de peças por verticilo é tetrâmera, possuindo 4 unidades. A simetria da flor é zigomorfa, contendo apenas um plano de simetria. É classificada como hermafrodita por possuir ambos os sexos. Quanto à soldadura das sépalas e das pétalas, ambas são livres, sendo chamadas respectivamente de dialissépalas e dialipétalas. Ao observar o androceu, vemos que o número de estames é maior que o número de pétalas, já que o primeiro é tetradínamo, com 6 estames, 4 maiores e 2 menores, recebendo assim a classificação de polistêmone. Quanto à deiscência das anteras, notamos que elas são rimosas e com 2 tecas em seu ápice. Já no gineceu, observamos que a soldadura dos carpelos é unida, sendo chamada de gamo carpelar, com o ovário súpero e 2 lóculos, ou seja, bilocular. Agora, com a classificação do fruto, podemos perceber que a consistência do pericarpo é seca do tipo simples e de classificação silíqua. A jabuticaba é um fruto da família Myrtaceae. Sua raiz é normal, subterrânea e axial. Aqui a raiz principal e ramificação. O caule é aéreo, ereto, do tipo tronco. Sua folha é peciolada, aqui pecíolo curtinho, simples, oposta dística, com 2 folhas saindo do mesmo nó, e sua nervação peninéa, uma nervação principal e secundária. Sua flor é subsexo, com pedúnculo de 1 mm, é diclamídia, com cálice e corola, pentâmera, heteroclamídia, hermafrodita, que o androceu e o gineceu no centro, actinomorfa, gamosépala e dialipétala. As pétalas livres, aqui no caso só tem uma porque o restante caiu. O androceu é polistêmone, com muitos estames, heterodínamos, com diferentes tamanhos, e livres, portanto dialistêmonos. Sua antera é biteca, com decência rimosa, se abre numa fenda longitudinal. Quanto ao gineceu, ele é gamocarpelar, formando um pistilo, ovário ínfero e bilocular. Sua inflorescência é do tipo caule florido, se estende por todo o caule, e também do tipo glomero, formando sua estrutura globosa aqui. O fruto é o ovário amadurecido de uma flor após a fecundação. A jabuticaba é um fruto simples, ovário amadurecido de uma flor, carnoso, espesso, do tipo baga. Tem sua semente aqui espalhada pelo endocarpo, geralmente uma semente só. Então aqui tem o endocarpo, o mesocarpo e por fora o epicarpo. Além disso, a jabuticaba ela é indecente, ela amadurece sem se abrir.